Olá, meus amigos do mundo dos estudos da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos. Estamos aqui a mais uma aula da comunidade Origens para transmitir informações sobre a origem emocional dos sintomas, sobre possíveis raízes dos nossos sintomas, dos sintomas dos nossos pacientes, para poder auxiliar cada vez mais eles a saírem das suas enfermidades, das suas fragilidades e também nós nos entendermos melhor como profissionais para então poder agregar mais conhecimento a cada um que passa pela nossa vida. Tá ok o áudio aí para vocês? Bom, olá Lívia, Denise, sejam bem-vindas. Dão um ok se o áudio tá saindo legal para vocês, para daí começarmos já as informações. Hoje vamos falar principalmente de responder perguntas que ficaram pendentes nos últimos dias aí dessas lives, na sequência de lives que estamos fazendo. Então vamos fazer lives diárias, né? Então toda segunda, terça, quinta, sexta e sábado, 7 horas da manhã, menos domingo, até dia 10, então dia 9, 10 de maio. Com relação às lives diárias, menos na quarta-feira, que na quarta-feira é especificamente para quem está no curso Origens ou para quem faz parte do acesso Platinum da Leis Biológicas, que essa aula é especial de aprofundamento dentro das matérias que nós já temos dentro do curso. Amanhã, então, para quem é aluno aí do curso Origens, que está assistindo, vamos falar sobre tumores cerebrais, quais podem ser as origens dos tumores cerebrais, para diferenciar às vezes um tumor de outro, as possibilidades que possam estar dentre esses tumores. Então amanhã a aula é sobre esse contexto então de tumores cerebrais, ok? Então específico para alunos. Vamos à primeira pergunta aqui que me enviaram ontem. Deixa eu achar aqui o que é uma coisa que é bem interessante para a gente diferenciar, né? Olá, Dani. Ana. Qual a diferença de conflito de tranca, repetição de conflito e trilhos do conflito? Vamos partir do princípio seguinte. Eu percebi que muitas pessoas estavam se equivocando com o contexto de conflito de tranca. Por quê? Pelo nome. Claro, né? Esse nome não ajudou nada, né? Nesse nome de conflito de tranca aí, essa tradução para o português de conflito de tranca não ajudou muito, porque ele dá a impressão como se a pessoa estivesse presa, encurralada a um sintoma e ela não consegue sair. Então tudo aquilo que a pessoa às vezes pode decifrar ou entender como se aquele paciente está com sintoma, ele está trancado naquele sintoma e não está saindo. Ele está com alergia, ele está trancado naquele sintoma e não está saindo. Ele está com bronquite e aquela bronquite permanece e não está saindo. Não é isso, tá? Não é porque ele está com um sintoma e ele não consegue sair dele que significa essa denominação, né, que foi traduzida de conflito de tranca ou de cadeado, de a pessoa estar ali nesse sentido. Então, talvez uma nomenclatura um pouco diferente, é o que o Luiz Felipe coloca, de conflito de primeira ordem e conflito de segunda ordem. Tá? O que seria isso? Conflito de primeira ordem seria aquele conflito onde o paciente viveu DHS, certo? Então, vivenciamos um DHS. Olá, Cláudia. Vivenciamos um DHS, uma situação conflitiva. Vamos dar um exemplo. Eu estou vivenciando um conflito dentro do colégio, né? Eu estou estudando com 12, 13 anos de idade, onde os outros meninos estão agora tirando sarro da minha cara, estão fazendo bullying ou jogando aquele processo de desvalorização com relação a minhas características físicas, falando que eu sou gayzinho, homossexual e tudo mais, nesse contexto de julgamento, ou é uma menina que se sente julgada, desvalorizada nesse momento de adolescência, por exemplo, com olhares dos outros. Então naquele momento eu sofro um DHS com o julgamento de outras pessoas. Esse DHS de julgamento me faz com que eu sinta perante ao meu rosto olhares dos outros. As pessoas ficam me olhando, as pessoas ficam tirando sarro, ficam dando risada na minha cara. Então nesse sentido o conflito é sobre o meu rosto. Então eu sou atacado sobre a minha face. E o ataque, ele pega uma região vinculada então ao mesoderma antigo na embriologia
e traz fragilidades, principalmente glândulas sebáceas, sudoríparas, derme. Então, nesse sentido de glândulas sebáceas, podem surgir então o aparecimento de cravos, né, para essa pessoa. Nesse sentido, quando ela traz uma sensação de ataque, ela traz uma fragilidade e desencadeia os cravos, certo? Esse é o conflito de primeira ordem. O conflito de primeira ordem é o que veio primário àquele processo. Agora, vamos dizer que se a pessoa ela vai para a faculdade e um professor tem uma situação de julgamento, de crítica sobre ela, que ela vai apresentar um trabalho na frente da turma e ela é desvalorizada, ela é criticada. Eu quero saber de vocês aí, quem está assistindo. Então, essa adolescente viveu uma situação de desvalorização dos colegas na adolescência, no colégio, de julgamento e de crítica. Agora, na faculdade, um professor a desvaloriza na frente da turma e ela é com chacota, desvalorizada. O que é isso? Um conflito de tranca, um conflito de repetir o conflito, né? Uma repetição do conflito, ou é um trilho do conflito? O que seria para vocês? Escreve aqui embaixo para eu saber se vocês conseguem decifrar. Será que isso é um conflito de tranca? Digita 1 se você acha que é conflito de tranca. 2 se é uma repetição do conflito. E 3 se é um trilho do conflito. Tá? Então, viveu na adolescência uma situação de conflito e agora ela pode então viver de novo na faculdade uma situação onde que reativa aquele padrão. Tá? Pois é, a gente poderia analisar esses dois fatores aí para vocês, que vocês estão falando. Sim, porque pode ser para a cabeça daquela pessoa uma repetição do padrão conflitivo, porque ela pode olhar para os colegas e eles estarem dando risada da cara dela e ela entender como um novo DHS. Então não é o mesmo DHS, mas é um novo DHS, né? Que poderia ser uma reativação, um aumento da massa do conflito baseado naquele primeiro. Ou poderia, pequenas doses, às vezes umas risadinhas, terem uma alerta. Só que o que a gente pensa num contexto de trilho do conflito? A gente pensa que a pessoa não está vivendo o conflito novamente. Se a pessoa não está vivendo o conflito novamente, seria simplesmente um som que me reativa a lembrança, um cheiro que me reativa a lembrança. Mas ali ela está vivendo de novo um DHS. Então, trilhos do conflito, talvez porque tem algumas informações sonoras, por exemplo, as risadas, o visual que reativa, mas de uma certa forma ela está de novo frustrada, está de novo incomodada com o julgamento daquelas novas pessoas. Não são as mesmas pessoas, são outras. Então talvez nem seria uma reativação, seria um novo DHS, mas vinculado ao primeiro. Né? Então é um novo DHS vinculado ao primeiro DHS. Agora, se é com os mesmos alunos, com os mesmos colegas, seria daí uma reativação. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que eu vivi com meu pai, ele me bateu, por exemplo, ele me deu um tapa na bunda, certo? E aí, nesse tapa na bunda que eu levei na infância, aos 2 ou 3 anos de idade, agora aos 7 anos de idade, o meu pai vai lá e bate na bunda de novo. O que é? Daí tenderia a ser uma reativação, porque ele volta a fazer a mesma coisa. Agora, a tendência aqui, se é com outras pessoas, agora minha mãe me bateu, meu avô me bateu, minha avó me bateu, seria um novo DHS com outra pessoa. Tá? Teria uma propensão a reativar em si aquela fragilidade com relação ao que eu vivi com meu pai, mas seria um outro contexto, uma outra circunstância, uma outra situação. Né? Então poderia trazer o que eu penso, tá? Ok? Então vamos esquecer um pouquinho ali o que se fala um pouco na nova medicina. O que na nova medicina se coloca é que se eu vivi um conflito inicial com relação ao meu pai, se eu vivo com outra pessoa, é um outro DHS, uma outra circunstância, certo? Então, da mesma forma, assim, se eu vivo um conflito, então uma mulher que vive um conflito de não ser capaz de nutrir o relacionamento com a mãe, ela vai fragilizar, se ela é uma destra, o lado esquerdo, o seio esquerdo, a glândula mamária esquerda. Então tem um nódulo na glândula mamária esquerda. Agora ela vive um conflito de medo de não ser capaz de nutrir a filha. É o mesmo seio, é a glândula mamária esquerda, mas é um outro nódulo, é uma outra região.
Mesma coisa que o ovário. Se eu tenho uma perda, primeiro conflito, eu tenho um cisto no ovário, eu tenho uma alteração no ovário, né? Um cistozinho, um microcisto no ovário. Com a minha mãe. Agora eu vivi o medo de perder minha filha. Eu tenho de novo um outro microcisto com relação ao ovário, mas não no mesmo local. Então essa é a base inicial. Mas hoje em dia já estão se cogitando o contexto de que se nós vivemos uma situação com o pai lá na infância, por exemplo, meu pai desvalorizou, me criticou, me julgou de alguma forma. Quando eu vivo um novo julgamento, às vezes por um superior, por um professor, ou no meu trabalho com relação a um profissional que às vezes é o meu superior, é o meu chefe, eu posso sim reativar um padrão, mas não seria no mesmo local a fragilidade, seria uma localidade proximal, mas com a mesma perspectiva, o mesmo processo, né? Então o meu cérebro talvez gravou na infância que perante a essa tipo de situação conflitiva, eu tenho que agir dessa forma. E aí eu reajo da mesma forma às situações emocionais vividas posteriormente, mas talvez o conflito nem sempre eu consigo lidar. Então, com meu pai eu me senti impotente de confrontar. Agora, com meu chefe, eu não vou poder confrontar. Eu não vou poder reagir. Eu não vou poder brigar com ele. Por quê? Porque se eu brigar, ele vai me demitir. Então é melhor eu me submeter de novo. Então, nesse momento com meu chefe, eu volto a passar pela mesma situação conflitiva de desvalorização, de crítica, de julgamento, sem poder reagir contra aquela situação. Então, de uma certa forma, seria uma reativação de um conflito já vivido, mas talvez não no mesmo local específico. Traria um local um pouquinho paralelo, mas o meu corpo já reagiria do mesmo processo, mesma tipos de situação com relação ao mesmo tipo de julgamento, mesmo tipo de padrão conflitivo. Não sei se deu para entender direito essa relação. Então nós podemos reativar um padrão, mas não necessariamente seja no mesmo local específico. Não tem aquela pessoa que tem às vezes várias pedras na vesícula? Então seria cada pedra vinculado a uma situação específica de raiva indigesta, de uma contrariedade indigesta que eu posso ter vivido. Eu posso ter vivido com meu pai, então eu já crio aquele processo de contrariedade indigesta, como se eu não pudesse reagir, confrontar alguma situação que ele me promoveu, num senso de injustiça. Agora, quando a minha mãe age da mesma forma, de uma situação onde que eu me sinto contrariado, uma raiva indigesta, eu reativo aquele padrão. Porque eu já tenho um senso de que nesse tipo de situações é dessa forma que eu tenho que agir. Mas se eu me sinto impotente de novo em reagir àquela situação, eu volto a ter uma fragilidade na vesícula, só que não no mesmo local específico, mas num local próximo àquela região. É a mesma coisa que os focos de Hammer no cérebro. Eu tenho um foco em um determinado ponto ali da vesícula, mas quando eu vivi com meu pai, agora quando eu vivo com a minha mãe, é um pouquinho lateral, não é no mesmo ponto, mas é um pouquinho lateral e não no mesmo ponto específico. Deu para entender essa relação? Então nós temos padrões parecidos que são uma reativação, mas não é no mesmo ponto específico do órgão, não é no mesmo ponto específico da região cerebral. Como o cérebro, é claro, o foco de Hammer é uma bolinha pequenininha, é um pouquinho lateralizado, não é aquela grande lateralização, é um pouquinho diferenciado essa região, mas é quase como no mesmo ponto conflitivo, porque é a mesma relação emocional. Agora, o conflito de tranca não é essa situação que eu estou reativando o processo, porque eu estou vivendo um novo DHS. O conflito de tranca é um DHS diferente. Então, por exemplo, falamos do julgamento, da crítica. Então, eu sofri críticas, julgamento, desvalorização. Então, nós sentimos de fora para dentro, né? Então, eu fui atacado, eu fui desvalorizado. Agora, o contexto é que eu tenho agora os cravos no meu rosto, pelo conflito de crítica, e eu vou me olhar no espelho. E aí, nossa, que feio, eu vou no baile de formatura com esses cravos, essa espinha. Então é como se eu estou me atacando por causa do sintoma. Então é como se aquele sintoma faz com que eu me frustre com ele. E quando aquele sintoma ele tem a mesma percepção, né? Então eu fui atacado e quando eu tenho aquele sintoma eu me auto-ataco. Então é como se a mesma percepção parecida é vivida. Seja de fora para dentro e agora eu internamente me autodesvalorizo, eu me autoataco, eu me autocritico. E aí eu provoco a frustração em mim mesmo.
Então antes externamente, alguém de fora me fez vivenciar uma sensação de desvalorização. Agora eu, perante esse mesmo sintoma que apareceu devido ao primeiro conflito, eu me gero a frustração. Tá? Então, como no caso, por exemplo, de uma paralisia muscular. Então eu tenho uma dificuldade na inervação motora que vai gerar uma baixa de estímulo motor, que eu vou ter uma dificuldade no movimento de membro superior ou membro inferior, ou, por exemplo, no Parkinson ou na esclerose múltipla, na esclerose lateral amiotrófica, eu vou ter a frustração porque eu senti paralisado a uma situação, eu me senti preso a uma situação. Então esse foi um conflito externo, então eu senti acamado, que eu não podia me mexer, ou eu tive um conflito de uma certa forma que me paralisou. Então ao invés de agora eu não vou seguir minha vida, vou tomar a frente, vou seguir e ter essa autoestima, autoconfiança que vai dar tudo certo, eu vou lá no Mr. Google e o Google coloca que eu vou ficar de cadeira de rodas há muito tempo, que não vou conseguir manter, eu vou ter problemas, vai tudo decair. Então eu já coloco na minha mente um conflito, então eu autogero um conflito de que eu vou me sentir preso para o resto da vida. Então o conflito que eu tive inicialmente é de sentir preso, e o conflito que eu me gero é que eu nunca vou poder andar. Então é um contexto motor que eu me autogerei depois de uma situação externa para interna. Está dando para entender essa relação? Me dá um ok aí, só para saber se está fazendo sentido para vocês. Então, o conflito de repetição é quando eu volto a viver um DHS. Eu voltei a viver um DHS sobre a mesma circunstância. Então, uma mulher tem um marido alcoólatra e ele lá há 10 anos atrás chegou bêbado em casa e quebrou tudo e bateu nela ou mandou todo mundo sair correndo. Isso gerou um contexto conflitivo para aquela pessoa. Agora, 5 anos atrás, ele voltou a beber e aí ele volta a desencadear uma quebradeira em casa. Então isso é uma repetição de conflito. Então eu voltei a viver a mesma situação. Ou, meu pai na infância bebia e quebrava tudo e agora eu casei e o meu esposo bebe e quebra tudo. Então eu tenho uma repetição de padrão, não necessariamente com a mesma pessoa, mas parecido com. Não é como se fosse a mesma situação que eu estou vivendo. E para o cérebro, como se é. Então não há diferenciação de como se, né? É como se fosse a mesma situação. Então ele acaba trazendo a mesma percepção sobre aquela situação, só que como não é com a mesma pessoa, não vai gerar uma alteração especificamente no mesmo ponto do órgão, mas um ponto próximo àquele órgão, tá? Então nesse sentido, repetição, quando eu revivo uma situação traumática, né? Agora, tranca é quando eu passei por uma situação de externo para interno, e agora eu gero dentro de mim uma frustração por causa daquilo que eu me sinto impotente de fazer. Principalmente se aquele órgão ou tecido que foi fragilizado, quando eu penso sobre aquela frustração, eu gero de novo aquele processo. Né? Então, conflito de ataque sobre o meu rosto e quando eu olho no espelho, eu me auto-ataco. Conflito de me sentir preso a uma situação, gera uma incapacidade motora de movimento, e eu fico com medo de não ser capaz de gerar movimento mais. Então eu fico preso ao mesmo processo de conflitivo. Antes de externo para interno, agora eu produzo em mim. E os trilhos são baseados nos 5 sentidos. Então a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato que eu gravei no momento do trauma. E agora eu não estou vivendo de novo o trauma, mas teve alguma situação que reativou o processo. Então eu falei nos últimos dias ali no Telegram que eu passei por uma alergia nas mãos que estava totalmente cortado os meus dedos aqui, bem nessa região de metacarpo, né? Então nessa região do metacarpo estava cortado de alergia, ressecou imensamente a minha mão e, sei lá, tô lavando mais as mãos, tá ficando frio aqui na região, deu 6 graus aqui, então deve ser por causa disso, né? A gente começa a pensar e aí eu não me conformei muito, né? Já começo a pensar o que pode ter acontecido, mas nessa região, né, eu tô lavando tanto as mãos aqui e tal, mas por que não ressecou aqui na palma e ressecou aqui? Qual é a diferença? Por que pra mim pegou aqui nessa região especificamente? E aí eu fui pensando e eu precisei fazer de novo o que me gerou o DHS
para daí compreender o porquê daquela situação. Então o que acontecia? Eu, na adolescência, eu tinha um incômodo com relação a ter que lavar pano. Quem lava pano aí em casa sabe como que é, né? Esfregar ali lá no tanque, tem que esfregar na mão ali. E quando você esfrega na mão, o que roça? É essa região. Então eu tenho que roçar essa região. Então no meu cérebro, nesses momentos de isolamento, é como se eu vou trabalhar em casa, vou ajudar em casa, vamos auxiliar, vamos fazer um trabalho em conjunto, né? Minha esposa faz uma parte, eu faço outra. Vou passar pano na casa, ela seca a louça, lava a louça. Então vamos fazer um trabalho em conjunto, cada um fazendo uma parte, tá? Para que as coisas fluam rápido, a gente tenha tempo para nós. Então vamos trabalhar em conjunto, só que lavar o pano me lembrou algo da minha adolescência. Naquele momento eu estava fazendo que tudo bem, né? Não tem problema eu lavar o pano, não tem problema eu passar pano na casa e tudo mais. Mas reativou para mim um trilho do conflito. Então nesse momento não tinha problema, eu não estava vivendo um novo DHS. Mas lavar me reativava uma situação antiga que eu vivi e aí fez com que eu tivesse um trilho que desencadeasse o sintoma. Tá? Então esse é o processo, eu senti um cheiro de pólen e tive um espirro, uma tosse. Então quando o paciente às vezes não faz sentido para ele aquilo que ele está vivendo, sabe? Eu não vivi nada de estresse, não vivi nenhuma situação, mas ele reativou às vezes um trilho do conflito. Então por isso que quando a gente vai trabalhar, a gente sempre pergunta quando foi a primeira vez que aquele paciente teve o sintoma. Porque às vezes na terceira, quarta, 10ª vez que ele está tendo o sintoma, às vezes é só uma reativação do trilho que fez com que ele lembrasse inconscientemente. Então não quer dizer que eu lembrei na hora que eu estava lavando o pano sobre a situação que eu vivia na adolescência. Não, eu lembrei depois, quando eu racionalizei, tentei achar o porquê. Mas na hora eu não estava pensando e veio o sintoma. Então por isso que muitos sintomas vêm baseado em alguns alertazinhos que fazem com que eu reviva uma situação conflitiva. Fez sentido isso? Deu para entender? E o que você fez para melhorar a alergia? Só de saber já melhorou? Sim, Jane. Só de saber já melhorou. Porque para mim, dentro de mim, eu já sei, né? Então eu sei. Então isso que importa, eu ter coerência com mim mesmo e eu saber que o conhecimento da origem emocional de sintomas faz sentido. E quando eu sei que faz sentido e eu entendo, na hora que eu fiz, eu não acredito que foi isso. Tá? Eu dei risada daquilo que eu vivi. Né? Porque hoje, para mim, não faz mais sentido essa alergia. Hoje não faz mais sentido aquilo que eu vivi com o que eu estou vivendo hoje. Então aquilo que já passou, eu não preciso mais ficar remoendo aquela situação do passado. E essa vai ser uma outra pergunta que fizeram para mim, tá? Então não é porque aquilo que eu vivi, eu ainda estou vivendo, então eu posso dar risada daquilo. Aquilo é uma besteira, agora não preciso mais me estressar com isso. E quando eu mudo a chavezinha, mostrando para o meu cérebro que isso já passou, eu não preciso mais disso, automaticamente some. Tá? Então no outro dia já estava bem melhor, né? Não estava mais doendo e não estava mais incomodando. E 2, 3 dias depois, agora já não tem mais nada. Tá? Então esse processo já tende a se resolver mais rapidamente quando para mim faz sentido. Só que se eu tenho dúvida quanto à origem emocional do sintoma, aí vai ser mais difícil. Porque se eu tenho dúvida do que eu faço, eu tenho dúvida desse conhecimento, aí eu não sei. Não sei se é isso mesmo. Então quando faz sentido, resolve. Sim. Quando para mim faz sentido, os sintomas tendem a sair automaticamente. Todos os traumas, todos os órgãos saem automaticamente a partir do momento que tu reconhece? Não. Não é todos os órgãos e todos os tecidos que vão se resolver automaticamente. Né? Então, psoríase não é um conflito de tranca. Então, psoríase, a tendência de não ser um conflito de tranca. É um conflito de duplo conflito de separação. Esse é um conflito que é mais difícil de se resolver simplesmente entendendo o porquê. Porque tem dois conflitos. Eu não colocaria como essa denominação de conflito de tranca. Eu entendo que há um conflito que bloqueia outro. Então, há um conflito em fase ativa de estresse e um conflito em fase pós-estresse. E um conflito faz com que o outro fique pendente. Então, esse nome, como eu falei, o nome de tranca, dá a entender que eu estou trancado naquele sintoma e não consigo sair.
Mas não é esse o contexto. O contexto é quando eu me gero a frustração, eu me gero a alteração. Tá? Então, se eu me gero a situação, ok. Mas nesse sentido, a psoríase não é uma coisa que a pessoa está se autogerando aquele conflito. Ele está com 2 conflitos pendentes e não consegue resolver aqueles conflitos. Então ele está sempre numa PCL em balanço ou uma fase ativa em balanço com relação àqueles 2 conflitos que ele sai e volta, sai e volta. Isso é uma fase em balanço, fase ativa ou PCL em balanço que ele não consegue resolver. Né? Então isso faz com que ele entre no padrão. Rosácea, sim, é uma possibilidade porque eu posso olhar para o rosto e me autocriticar, não gostar daquilo que eu estou vendo no rosto. Daí sim, poderia ser que eu queria me separar daquela região do rosto que me incomoda. Para mim, a pessoa é reativa com frequência e tem muitos trilhos. Sim, na psoríase, sim. Então, a psoríase ele traz um trilho que fica reativando, uma reativação conflitiva que fica sendo revivida frequentemente. Tá? Então, não seria uma tranca, um conflito de tranca, mas sim uma reativação desse processo. Então, voltando, nem todo órgão, nem todo trauma pode ser resolvido, sim, somente entendendo o porquê. Porque às vezes é mais forte do que aquela pessoa. Ou aquela pessoa ainda está vivendo aquela situação conflitiva. Então, por exemplo, se uma mulher ainda continua vivendo com aquele marido alcoólatra, é fácil ela deixar pra lá, que ele chega em casa quebrando as coisas? Não. É fácil para um homem conviver com uma mulher que é agressiva e fica sempre criticando? Por mais que tu vá lá na terapia e fale pra ele, deixa pra lá, não dê bola, entra pro ouvido e sai pelo outro. É fácil lidar com isso? Ou por mais que você trate uma criança que ela está com conflitos com relação ao pai e à mãe que ficam brigando o tempo inteiro. Não adianta você falar para a criança, não dê bola pro teu pai e tua mãe que ficam brigando. Como não vou dar bola? Se o pai e a mãe continuam brigando, vai continuar o sintoma. Então não tem como você resolver o processo enquanto a pessoa continua vivendo aquilo. O programa biológico de sobrevivência, ele está instalado tão profundamente dentro da gente que nós não tiramos ele. Não tem como em terapia resolver um programa biológico de sobrevivência. Esse programa biológico está instalado para manter a sobrevivência. Então, se para o corpo é importante ter ele, ele vai continuar tendo. Então, por exemplo, me perguntaram antes sobre alergia. Eu falei com o paciente não conseguiu encontrar, não achou relação com aquilo que está acontecendo. Existem vários processos do porquê que não pode melhorar, não vai conseguir melhorar daquela alergia. Primeiro, porque ele não saiu do conflito. Então, por exemplo, não adianta você falar assim, esse conflito relacionado à tua alergia das mãos tem a ver com o fato de você se separar dos teus filhos, que eles se afastaram de você, que eles foram embora, que você não pode proteger eles, por exemplo. Se tem essa relação, mas ele ainda se incomoda pelos filhos estar longe, não resolveu. Né? Porque ele ainda, se eles estivessem aqui talvez seria melhor, se eles estivessem aqui eu poderia proteger eles, se eles estivessem aqui eu poderia ajudar. Então, se eles continuam ali presente nessa frustração, continua pensando sobre aquele processo, vai continuar o sintoma. Ou se um pai tem os filhos que abusam de álcool, drogas, tem como um pai e a mãe não ficar preocupado com os filhos? Não tem. A tendência é que vai continuar o sintoma. Ele pode tomar consciência, a gente pode aliviar a massa do conflito para o sintoma se tornar um pouco menor. Mas a tendência é que vai continuar tendo sintoma, porque sempre vai ter alguma situação que ele vai se preocupar. Meu filho saiu de casa à noite e eu não sei que hora ele vai voltar. Ou eu acordei e ele não estava ali ainda. Ou ele saiu com amigos que eu não me agrada muito bem. Então, é difícil para um pai e para a mãe desligar esse processo, né? Então, a tendência é que tenda a permanecer. A massa conflitiva pode ser grande e talvez a informação começou numa geração do sistema familiar muito antiga e podemos não chegar no pré-programante. Poderia ser isso também? A Dani fala. Vamos falar sim sobre isso. Nesse sentido então que eu falei, se o pessoal continua vivendo a situação, por mais que o terapeuta faça 1, 2, 3, 4, 5 sessões e ele continua racionalizando da mesma forma, preocupado do mesmo jeito, é a escolha dele. Lembra que eu sempre falo, durante a sessão eu faço o 100% do meu 50% e o paciente tem que fazer o 100% do 50% dele. Então, se eu tenho responsabilidade sobre 50% da sessão, eu faço o meu 100% desse 50%. Agora o paciente tem que fazer o 100% do 50% dele.
Então ele tem 50% que ele tem que se dedicar ao máximo para sair daquele processo. Mas se só eu faço o meu 100% na terapia e o paciente não faz nada, quer que o terapeuta resolva tudo, quer que o terapeuta solucione tudo, e, por exemplo, vamos fazer uma osteopatia. O paciente foi lá fazer uma osteopatia, melhorou todo o processo de alteração lombar, regulou tudo ali, e agora ele foi para casa e ele é mestre de obras, ele foi carregar saco de cimento depois da tarde. Então ele fez a osteopatia de manhã, foi carregar saco de cimento à tarde. Vai resolver? Ele vai reativar o padrão, né? Porque ele vai de novo se sobrecarregar naquela região. Né? Então, se o paciente não faz os 100% dos 50% dele, a tendência é que vai voltar ao processo. E a mesma coisa no processo emocional. Se você fala para o paciente, você tem que trabalhar esse contexto. Por exemplo, o paciente viveu um luto, teve uma perda de alguma pessoa. Enquanto o paciente não vive aquele luto daquela situação, passa pelas fases do luto, né? A raiva, a tristeza, até a aceitação daquilo que aconteceu, a tendência é que ele vai ficar ainda com falta. Né? Quantos pacientes que eu tenho que às vezes eu falo para eles, seria interessante você ter um desabafo, né? Porque às vezes a gente carrega ainda aquela angústia, aquela tristeza, eu queria ter dito tal coisa, eu queria pedir desculpa para aquela pessoa, eu tenho uma mágoa daquela pessoa que nunca foi possível ser dita. Se você não desabafa, às vezes não coloca para fora aquilo, ainda está algo mal resolvido, né? Então a tendência é que aquela pessoa vai permanecer num processo de falta, de algo mal resolvido, de um processo não solucionado por completo. Então, às vezes, é preciso para ela fazer uma carta terapêutica, fazer, às vezes, uma conversa ali com aquela pessoa que já faleceu, imaginariamente, como se eu estivesse falando para ela. Porque o simbólico é como se, para o cérebro ele não entende, de novo, como se como se eu estou falando mesmo com aquele ente querido. Então, eu posso dizer adeus, eu posso perdoar, eu posso deixar para lá aquilo que aconteceu, mas às vezes eu preciso desabafar. É a mesma coisa que eu não posso perdoar uma pessoa, vou fazer uma oração do perdão, ou Ho'oponopono, se a raiva está dentro de mim. Então, enquanto a raiva está lá dentro, eu não tenho como resolver aquele problema se eu ainda tenho mágoa. Então, se eu fiz a oração do perdão para minha cunhada e ela, às vezes, fez um monte de coisa contra mim, não sei o que e tal. Daí eu fiz a oração do perdão para ela. Daí, cada vez que eu encontro ela numa reunião de família, eu não quero nem falar com ela. A indiferença é a solução. Então eu posso passar pela pessoa e cumprimentar e seguir. Mas se eu já não quero nem olhar para ela, se eu já nem aceito mais cumprimentar ela, quer dizer que não está resolvido? Se meu pai abandonou a família e eu não quero nem ligar para ele, eu não aceito nem ouvir o que ele tem a dizer, não está resolvido, né? E esse processo faz com que, se a gente tem algo pendente, a tendência do sintoma não está resolvido. Não adianta eu racionalizar enquanto o sentimento interno não é verdadeiro. Eu estou jogando o sentimento debaixo do tapete e só querendo racionalizar. Não, hoje eu entendo que meu pai agia daquela forma. Hoje eu entendo que a mãe era do jeito que ela era porque ela foi criada assim. Mas não é verdade. Não entende, porque aquela criança sofreu, aquele adolescente sofreu. Enquanto aquela mágoa está lá dentro, a tendência é que cada coisinha que acontece reativa aquele padrão conflitivo. Então, às vezes, é preciso olhar a fundo o visceral. Porque tem muitos pacientes que vêm de um processo de serem frios. Eles têm dificuldade de expressar sentimentos ou se conectar com os sentimentos. Aí é importante mexer no contexto de derme, tecidos relacionados ao mesodermo antigo, tecidos relacionados a pericárdio, peritônio, pleura. E esses tecidos, com um duplo conflito, faz com que eles tenham dificuldade de se conectar nas emoções. Então, se aquele paciente vem e eu não lembro de nada, é como se ele não pudesse expressar os sentimentos dele. Ele não pode, às vezes, se conectar com aquelas emoções, muitas vezes. É melhor ele ficar frio, que ele não pode chorar, ele não pode expressar o que incomoda ele, porque aquilo dói. Então, é melhor colocar debaixo do tapete do que me conectar com aquelas informações. Faz sentido para vocês? A Oria falou que está adorando. Que bom, Oria. Obrigado pela sua contribuição. Seus vídeos são muito esclarecedores. Obrigado, Rosemary. Então, tá dando para entender essa relação? Não adianta que a gente querer racionalizar e ressignificar uma situação pela cabeça se pelo sentimento não é verdade.
Então, às vezes, é preciso liberar aquele sentimento. É preciso, às vezes, expressar mentalmente. Não precisa ir lá na pessoa, eu tenho que ligar para a pessoa e xingar ela. Eu preciso ir na frente da pessoa e falar tudo que eu preciso. Não, vai criar um problema maior. Vai criar uma discussão muito maior nesse momento. Você pode, às vezes, imaginar como. O cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. É como se funciona também. Então, tenta imaginar como se estivesse falando com aquela pessoa. Tente, às vezes, dar um saco no saco de pancada, dar um soco no saco de pancada, desculpa. Ou dar um soco no travesseiro, como se estivesse expressando aquela raiva. Aquilo que talvez você gostaria de fazer, mas não pode. Você não precisa ir lá espancar a pessoa, mas joga pra fora a raiva, joga pra fora a tristeza. Conversa com a pessoa. Filho da mãe, eu te amava tanto e você fez isso comigo. Essa puta sacanagem comigo. E agora eu tô com esse coração peludo, eu tô com esse coração sem dificuldade de amar de novo, porque lá naquele primeiro relacionamento você me fez isso, você me traiu. E agora eu tenho isso. Então, se eu não consigo, às vezes, separar primeiro de relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento, eu tô sempre armado com medo de sofrer de novo. Se eu não resolver aquele primeiro relacionamento, não está integrado dentro de mim, que eu aceito aquilo que passou, por mais que ele me deixou, por mais que isso e aquilo, talvez é a vida dele, eu vou seguir meus processos, eu vou seguir a minha vida, porque enquanto eu carrego o peso da mágoa, e o perdão não quer dizer que o Corbel que fala muito isso, né? O perdão não quer dizer que eu vá esquecer o que passou, mas eu não preciso carregar esse saco, eu não preciso carregar esse fardo. Então esse fardo é teu, eu não preciso, eu posso seguir minha vida, eu posso seguir o meu processo, tá? A minha história, a minha evolução. Mas enquanto eu carrego a mágoa daquilo que passou, faz com que eu entre no processo de alteração, tá? E aí, se eu sofri com o primeiro relacionamento, quando eu estou no segundo relacionamento, o que o teu cérebro vai dizer? Você não resolveu aquele do primeiro. Lembra o que aconteceu? Vai acontecer de novo. Lembra? Ele vai te trair de novo. Lembra? Vai dar problema. Ele tá estranho, ou ela tá estranha. Fica de olho, sabe? Então, como é que você vai relaxar no relacionamento atual se tem uma pendência, tem uma raiva, tem uma mágoa daquele relacionamento anterior? É como se a pessoa ainda estivesse casada com o primeiro relacionamento, ou ele está casado com o primeiro relacionamento, porque ainda não foi resolvido. Não foi dito adeus, tchau, agora não preciso mais ficar apegado àquela raiva, não preciso mais ficar apegado àquela falta, não preciso ficar apegado mais àquilo que você me disse. Tá? Então, enquanto eu estou preso àquela situação, seja de raiva, seja de tristeza, seja de falta, eu ainda estou preso àquela situação. Então, como é que eu vou estar pleno num novo relacionamento se eu estou preso a um antigo? Tá? E é isso que eu falo às vezes eu escrevi um artigo há uns 3, 4 anos atrás, falando de por que você não procura uma laranja inteira, ao invés de ficar procurando uma metade da laranja. Porque às vezes se você é uma metade da laranja e vai buscar uma outra metade da laranja, se às vezes a tua metade está meio estragada, o que tipo de metade tu vai buscar? Depois vai falar que é dedo podre, porque eu atraio só pessoas com problema. E você? E esse paciente que vem ali, o que ele tá com o dedo podre? Por quê? Será que ele tá com uma meia laranja meio apodrecida também? Com mágoas, com frustrações, com luto mal resolvido? Que vai buscar só pessoas com mesmos problemas? Com frustrações, com dificuldades? Então, a partir do momento que eu estou íntegro, inteiro, completo comigo mesmo, eu estou bem comigo mesmo, eu atraio uma pessoa que está bem com ela mesma. E eu sou uma laranja inteira e procuro uma laranja inteira. Mas se eu estou pela metade, eu vou atrair só a laranja pela metade. E uma pessoa pela metade, ela não está plena. Então eu arranjo o problema. E isso faz com que às vezes a gente crie buscas de coisas que não fazem sentido pra gente. Então a gente só pode preencher um relacionamento quando eu estou bem comigo mesmo. Só que o que os pacientes acontecem? Eu quero fazer de tudo pro meu marido para que ele fique feliz. Eu quero fazer de tudo pros outros para que eles fiquem felizes. Mas e eu? Quando vai ser a minha vez? Será que eu estou plena? Será que eu estou pleno? Porque a partir do momento que eu estou pleno, eu tendo a fazer com que o meu parceiro
ele busque ele estar pleno também, porque se eu estou satisfeito comigo, não importa se ele não está satisfeito ou não. E gera aquele padrão também, né? Porque se eu estou pleno comigo, eu sei que eu faço o meu melhor. E o melhor que eu posso, não o melhor que os outros querem de mim. Se eu estou pleno comigo, se as outras pessoas me criticam, não faz sentido, porque eu fiz o melhor que eu podia. Errei, paciência, errei, mas vamos contornar e seguir em frente. Né? Senão eu fico, eu tô sempre errado, eu só faço besteira, nunca tá bom o suficiente, que droga, eu tô sempre errado. Né? E claro que vou estar sempre errada, porque você não tá pleno contigo. Porque às vezes as pessoas usam e abusam, ou criticam, e às vezes elas não estão bem. E daí vão falar coisas pro paciente, né? O paciente vai te buscar lá, eu tô sempre errado, nunca tá bom o suficiente, as pessoas sempre me criticam. Claro, e você tá satisfeito contigo? Se os outros criticam, você não é problema meu, eu fiz o melhor que eu podia. Você não precisa dar bola porque os outros acham, deixa de achar, quando você está satisfeito com o teu melhor. Então por isso que quando eu estou íntegro, inteiro, completo comigo mesmo, eu deixo de dar tanta importância porque os outros acham, deixa de achar. É fácil? Não! Quantos de nós vivemos desvalorização o tempo inteiro na nossa vida? Então a gente tem várias teclas, ou nossos ancestrais trouxeram várias teclas, sim, de fragilidade. E trazem esse padrão conflitivo, sim. A pessoa chega pregada numa das cadeiras, vítima, algoz e salvadora, né? Está no lugar errado de qualquer jeito. Sim, Dani. Muitos pacientes se tornam vítimas e acabam, às vezes, se colocando no papel de que eu sempre me ataco, eu sou sempre o problema, nunca tá bom o suficiente. Então, o objetivo do terapeuta é mostrar para aquele paciente, que é o paciente vítima, que existe um outro olhar. E o que ele está fazendo para mudar a vida dele? Porque ele quer que as outras pessoas deem felicidade para ele, mas ele não está fazendo nada para buscar a felicidade dele mesmo. Então, quando eu espero dos outros, somente quando os outros estarem bem eu vou ficar bem, somente quando os outros forem felizes eu vou ficar feliz. Daí tem a mãe, um dia que está triste, o pai outro dia está triste, outro dia o filho, outro dia o esposo ou a esposa, outro dia meu irmão, outro dia o outro irmão, outro dia minha cunhada, 7 dias da semana. Quantos dias aquela pessoa pode ficar bem? Se cada dia alguém não está feliz e ela se sente responsável em fazer todo mundo feliz, não dá, né? Então, a partir do momento que eu acredito que eu tenho que mudar o mundo para que eu esteja bem, eu nunca vou conseguir. A partir do momento que eu estou bem comigo mesmo e eu consigo me sentir íntegro e completo comigo mesmo, aí eu posso ser feliz. E isso faz com que realmente não seja fácil, mas seja um exercício diário de mudança de mente. E aí tem uma pessoa que acabou de entrar que faz muito bem isso, que é a Lu. Lembra de 2018, quem estava lá no Congresso das Leis Biológicas? A Lu Dorini. Ela faz esse processo de que ela teve uma grande evolução, e ela contou pra gente quando ela começou a estar mais plena com ela mesma. É fácil, Lu? Não, não é fácil a gente estar bem com a gente mesmo. Não é fácil a gente deixar, às vezes, de querer fazer as coisas pelos outros, agradar os outros, que os outros fiquem felizes com a gente. Nós temos que mudar dentro da gente, E nós temos que mudar a forma de olhar para a gente mesmo, para que a gente possa buscar um novo futuro, E sim, como a Dani falou anteriormente, nem sempre o processo dos nossos sintomas, a gente não tem como melhorar, não é fácil, mas é incrível virar a chave, diz a Lu aí, é fantástico, Então, como a Dani falou ali, às vezes esse contexto do sintoma que não resolve, sim, às vezes vem um contexto do transgeracional. Só que para eu ter um sintoma, eu preciso viver na minha vida um processo. Então, se o paciente tem uma alergia, se o paciente tem, às vezes, uma palpitação, uma arritmia, tem algum processo de sintoma, ele tem que ter vivido alguma coisa que levou um start. O paciente sempre lembra? Não, o paciente nem sempre lembra. Só que, às vezes, é necessário ele ter um tempo. É necessário você mostrar para ele, pode ser uma coisa assim, um assado, pode ser uma situação desse jeito. Será que você viveu alguma situação assim? Claro, sempre sem impor, Foi isso que você viveu. Não, será que você não viveu alguma situação assim, assado? Será que tem alguma coisa nesse sentido que trouxe esse sintoma para você? Não sei, não lembro. Então, vamos dar um tempo e você digere. Tem pacientes que falam assim, nossa, a partir do momento que eu saí da clínica, eu lembrei o que tinha acontecido naquele momento. Depois de um dia, 2 dias depois, eu sonhei, eu lembrei o que tinha acontecido. Eu fui perguntar para minha mãe e ela falou, mas você não lembra? Você viveu isso. Então, às vezes é necessário o paciente ter um tempo para aquela memória integrar e trazer uma integração daquela informação. Então, às vezes a gente
Quem não tem hipnose, MDR, o Brain Spot, que nós falamos ontem do Brain Spot, que às vezes não consegue trazer a memória, às vezes para o paciente à tona no tratamento, às vezes é necessário dar um tempo para ele analisar ele mesmo e pensar sobre aquela informação para cair as fichas e ele conseguir entender o porquê que ele não está lembrando daquela informação. A gente bloqueia para não ficar acessando muitas vezes. Então por isso que é interessante dar tempo ao tempo realmente. Nem sempre, às vezes de supetão a gente vai chegar na informação se a gente não tem ferramentas para encontrar realmente o X da questão. E às vezes pode ser um contexto de que a gente não foi preciso no processo. Então vamos dizer que ele tem uma separação manual. Pode ser uma separação ou não querer tocar mais em algo, eu não quero mais trabalhar com algo, eu não quero mais, ou eu não estou podendo mais trabalhar e fazer o meu atividade manual que me dá verba, dinheiro para eu sobreviver. Então eu tenho uma frustração de perda de contato com o meu material de trabalho, eu tenho uma frustração que eu me separei do meu trabalho, ou eu tenho uma frustração que eu não quero mais tocar naquilo que eu faço no trabalho. Então eu posso ter inúmeras possibilidades com relação ao manual, né? Então de tocar e não querer mais tocar, ou de querer afastar o contato com relação a alguma pessoa ou alguma situação em um determinado momento. Então por isso que no curso Origens eu coloco várias possibilidades. Aqui eu dou uma pincelada de possibilidades com relação ao sintoma, mas lá tem várias possibilidades de alergia, né? Então tem vários contextos de alergia, por exemplo, de pele. Então a gente tem que colocar todas as possibilidades possíveis e o terapeuta é o detetive. Então você tem que seguir toda a avaliação para saber todas as possibilidades de sintoma que ele teve, para construir uma possibilidade de história do que ele possa ter vivenciado em determinado momento. E essa construção é uma arte, né? A Dani que coloca, a construção da história é uma arte. Nem sempre é fácil você estar no estado da arte. Nem todo dia a gente está no estado da arte de construir a história do paciente. Nem sempre o paciente está disponível para que você construa a história dele. Às vezes ele não quer falar muito, ele não quer tocar em assunto, ele não quer expressar os sentimentos. Então sim, é possível de ter histórias do transgeracional que tragam uma propensão e agora uma pequena dose ele reviva o processo e ele precisa de um momento para entender aquilo. Eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham problemas de relacionamento e o sintoma a gente sabia que era um problema de relacionamento e falavam, não, meu relacionamento é perfeito, é ótimo, tá tudo tranquilo. Mas qual é a percepção dele? O relacionamento dos pais. Então, perante o relacionamento dos meus pais, é ótimo, mas não é perfeito se eu olhasse como eu queria que o relacionamento fosse. Tá? Então, o relacionamento dos meus pais é terrível, traição, quebra-pau e tudo mais. Perante o relacionamento deles, o relacionamento meu é ótimo. Meu relacionamento com meus filhos, perante o que eu tinha com meus pais, é perfeito. Só que às vezes tem algumas coisas que me incomodam. Tem algumas ações dos meus filhos que eu não gosto. Tem algumas direções que eles tomam que não era do jeito que eu gostaria. Então, essas nuances, pequenas nuances que acontecem, que faz às vezes que o paciente às vezes não tome consciência do processo que ele está vivendo. Que ali para ele incomoda, mas perante ao que ele viveu lá atrás é muito melhor, que para ele o que ele vivendo hoje está ótimo e perfeito. Não sei se fez sentido essas informações. Então sim, nem sempre o paciente lembra, nem sempre a gente está no foco correto e às vezes nem sempre o paciente vai sair do processo, por isso ele continua muitas vezes a ter o sintoma em alguns momentos. A Auria, ela como mais aceita... mais o esposo não está em negação. Ivan, e quando você e a gente causa dor e carrega essa tristeza e culpa? Desculpa, eu não entendi, Dido. Ivan, e quando você e o agente causador carrega essa tristeza e culpa? Tá, deixa eu ver se eu entendi, Dido. Nesse sentido, assim, se há uma situação de que os dois carregam a frustração, é você que tem que fazer a tua parte. Você não pode mudar a cabeça do outro, né? Então, de nenhuma forma a gente pode forçar os outros a ser do jeito que a gente quer. A vida é um livre-arbítrio. Quando eu tenho essa percepção, quem está errado? Tá? Então, meu pai não se cuida, minha mãe não toma os remédios da forma que deveria, então eu fico puto da cara porque eu queria que ela fosse do jeito que eu quero. E, né? O contexto de que
quando a gente quer forçar os outros a ser do jeito que a gente quer, talvez nós estejamos errados, ou fazendo da forma errada. O que a gente pode fazer é os nossos 50%, tanto em qualquer relacionamento, seja profissional, seja familiar. Então eu dou meu 50% perante aquela outra pessoa. Ela tem que fazer a parte dela. É a mesma coisa, me veio na cabeça, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Will Smith, que é aquele processo de que ele vai lá ensinar os homens a conquistar as mulheres. O que ele fala? Você vai tantos % para dar um beijo na mulher e ver se ela está à vontade para fazer os outros %. Se você pode fazer o teu %, me desculpa, eu realmente naquela época eu agi de forma errada, eu fiz o melhor que eu achava que era, mas eu errei talvez contigo, então me desculpe pelo que eu fiz. Se outra pessoa não aceita, a escolha é dela, você fez a tua parte. Meu pai, me desculpe, eu acho que não é essa direção que você deveria tomar, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo, mas eu entrego a bandeja, é o que o Corbel e a Josi falam, eu entrego a bandeja, lava as mãos, vira as costas, depende da outra pessoa fazer a parte dela. Só que às vezes a gente tem instalado dentro da gente que amor de mula, né? Então eu dou na pancada, eu brigo com os outros porque eu queria que os outros fossem do jeito que eu quero, se eles não são do jeito que eu quero, o problema vai acontecer, então eu fico no problema de responsabilidade querendo fazer os outros serem do jeito que eu quero. E a vida é um livre-arbítrio, né? Cada um tem sua escolha, às vezes as pessoas precisam errar para aprender. Talvez você já pisou no buraco e torceu o tornozelo, e você quer avisar as pessoas, ali tem um buraco, não vá torcer o tornozelo ali. Só que as pessoas às vezes não aprendem com o que é ensinado. Os alunos aí, vocês aprendem com o que é ensinado na primeira vez? Quem aí fala que aprende na primeira vez? Ou às vezes precisa errar na clínica para aprender? Me diz aí. Será que você não precisa colocar na prática? Puta, o Ivan falou isso, eu devia ter feito diferente. Às vezes a gente precisa pisar no buraco para doer, para a gente aprender, puxa, a vida não era assim que deveria ser. E me avisou. Mas o que eu ensino é que durante várias vezes você precisa às vezes pensar no processo, mas eu tento explicar para que você não precise de 10 anos como eu precisei, pisando várias vezes no buraco para daí aprender. Talvez você pise uma vez, aprenda de uma vez só, e não faça que nem eu, pisando várias vezes no buraco. Então é esse o contexto, que a gente precisa às vezes aprender com os nossos próprios erros. E o teu pai, a tua mãe, teus filhos, teus irmãos, às vezes vão precisar aprender com os próprios erros. A gente não quer, a gente quer que eles fiquem bem, a gente quer que eles fiquem saudáveis, que eles não sofram, que eles não se frustrem, mas a gente pode fazer só o melhor que a gente pode. Não pode fazer além disso. E a gente precisa fazer o melhor que pode. Precisa esfregar a cara na palha de aço para aprender. Exatamente, né? Então, Oria, você perguntou, então você tem algum vídeo que trata o tema de ter um filho homossexual? Preciso para compartilhar com uma amiga que está em um conflito desses. Não tenho vídeo sobre isso, porque sim, sinceramente é um contexto muito polêmico. Existem teorias e teorias, mas eu prefiro não entrar nesse contexto, ok? Então tem alguns temas que eu prefiro não entrar em discussão, porque eu acho que talvez existam muito mais coisas do que a gente possa dizer de conflitos biológicos apenas. Então, naquilo que eu atendi na prática, eu vi que dá resultado e modifica, eu falo aqui. Mas coisas que são polêmicas e questões que às vezes eu não atendi tanto na prática para ser realmente, isso, ok, isso funciona, eu prefiro não comentar para não dar um direcionamento para vocês que às vezes talvez não faça sentido. Então o que eu falo é tudo que eu já vivi e percebo assim, ok, isso é válido para o teu aprendizado, mas tudo que eu vejo como talvez não seja tão válido para o aprendizado, eu não compartilho, tá bom? Então eu tendo a não fazer isso, ok? Porque eu acho que é o que eu devo fazer. Cheguei agora à minha caminhada atrasada. Bom dia, Laurene. Essa cegueira de aprendizado já diz muito dos nossos conflitos. Por isso que no curso Origem tem os erros do aprendizado antes de começar o curso. Então, para a gente entender cada um dos erros do aprendizado que possam a gente fluir nesse processo.
Tudo bem, Oriana? Então me desculpe, mas esse tema não é um tema que eu gostaria de compartilhar, ok? Ivan, e quando você, agente causador, deu para entender, Dido, essa relação? Não estou dizendo que é fácil aceitar que meus irmãos quebrem a cara, que eles entrem no alcoolismo, que eles entrem no processo, e realmente não é fácil de lidar com aquela situação. Não estou dizendo que todos os conflitos é fácil de a gente mudar e sair dele e resolver por completo. Eu não estou dizendo que se o meu pai e minha mãe se separassem, meu pai arranjasse uma outra mulher, ou meu pai ficasse traindo minha mãe, eu aceitaria por completo. Eu não estou dizendo que é fácil aceitar as coisas. Tá? O objetivo é que a gente possa talvez levar com um processo um pouco mais leve do que intenso. Talvez tem situações que a gente não consiga evitar que o paciente entre numa frustração e um incômodo. Talvez a gente possa aliviar um pouco aquele processo. Por isso que eu falo para os alunos que nós temos conflitos que nem sempre vale a pena ser resolvidos por completo. Ou nem sempre a gente vai conseguir resolver por completo, porque depende do paciente sair daquela situação conflitiva que ele vive. Talvez a gente pode colocar para debaixo do tapete, a gente pode aliviar aquela situação, mas nem sempre resolver por completo é possível. Tá? Então isso faz com que eles entrem num processo conflitivo que é, às vezes, mais incômodo do que deveria em algum momento. Tem duas perguntas que o pessoal fez aqui, que é sobre endometriose e sobre o contexto de: fico sempre na dúvida do que fazer depois de encontrar a origem. Vocês topam ficar mais 15 minutos e eu reativar aqui o Instagram para responder essas duas perguntas? Ok para vocês? Tudo bem aí quem está no Instagram? Que daí eu só respondo essas duas perguntas e daí a gente encerra por hoje, ok? Então só mais 15 minutinhos eu vou encerrar o Instagram. Como o Manu disse, tem conflito que só a morte resolve. É isso mesmo, né? Então tem conflito que às vezes não depende da gente como terapeuta, às vezes depende de outras situações. E claro que nenhum método cura tudo, nenhum método resolve tudo. A gente precisa ter consciência que a gente não tem superpoderes e a gente não pode resolver todos os problemas. Ainda bem que existem vários métodos, várias técnicas que podem auxiliar o terapeuta ou outros terapeutas. Às vezes tem coisas que eu não consigo resolver, eu tenho que indicar para uma outra terapia. E ok, tudo bem. Tá? A gente não é super-herói, não é Deus. Então ainda bem que existem vários métodos, várias técnicas que podem englobar informações e trazer uma melhora. Mas principalmente é bom quando a gente entende que existem métodos que fazem sentido uns com os outros. Então quando a gente fala da origem emocional dos sintomas, às vezes tem paciente que vai para a constelação e volta... você fala a mesma língua que aquele outro profissional. Ou vai para psicólogo, você fala a mesma língua que aquele outro profissional. Então isso que é bom. O ruim é quando um fala uma coisa e o outro fala totalmente o oposto, né? Virlene, tem vídeo no YouTube lá sobre obesidade, tá? Dá uma olhada lá que eu falo bastante sobre isso. Tem alguns que estão lá para não mexer, então fazendo com que a pessoa se mantenha viva. Temos que ser maior que pode tudo, não esqueçam disso, exatamente. Então vamos lá, vou encerrar aqui e vou voltar, tá bom? Então só um minutinho só para o pessoal do Instagram, para a gente voltar aqui com as informações, tá? Então responder só as últimas duas perguntinhas ali para o pessoal conseguir entender, né, essas informações. Então vamos responder primeiro sobre endometriose, que é uma questão que vem muito, às vezes consultórios, tá? Vamos fazer umas pesquisas aí futuramente sobre endometriose também, para que possam entender um pouco melhor qual pode ser as origens. A endometriose ela tem algumas vertentes de pensamento e eu vou falar um pouco sobre essas vertentes aqui para vocês. Então nós precisamos sempre entender que existem, às vezes, pessoas que falam um tipo de padrão, outras pessoas falam de outro tipo de padrão, e é importante para o terapeuta saber essas possibilidades para que a gente possa compreender então as possibilidades perante aquele paciente que vem na maca. Nenhum paciente é igual ao outro, então se eu chego um paciente com endometriose, por exemplo, e daqui 2 dias chega outra paciente com endometriose, talvez o conflito de uma não tenha nada a ver com o conflito da outra. Então é importante que a gente entenda que existem
inúmeras possibilidades para esses sintomas e a gente precisa às vezes alinhar com aquele paciente específico. Então por isso que é importantíssimo o terapeuta saber das inúmeras possibilidades e tentar saber ali o que faz mais sentido para aquele paciente. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com relação à endometriose é que se por base nós temos a endometriose que realmente venha do endométrio, né? Então é isso que a gente precisa alinhar um pouco mais. Então existe a endometriose que é dito nas leis biológicas que vem do endométrio, existe a endometriose que vem do ovário, do tecido ovariano de mesoderma novo. Nesse sentido, se é um conflito vindo de endométrio mesmo, é um tecido do endometrial, o tecido do endométrio ele pode ter um sentido de uma incapacidade em nidificar. O que seria uma incapacidade em nidificar? O útero é como se fosse um ninho que vai criar o bebê. É ali que o bebê vai crescer, é ali que o ovo vai se formar. É como se fosse o passarinho, ele vai colocar um ovo no ninho e esse ovo vai trazer um bebezinho, um filhotinho ali de passarinho para que ele possa vir a nascer. Mas se essa mulher às vezes tem uma dificuldade em construir o ninho, se esse ninho não está apto a receber uma criança, ou eu sinto que esse local simbolicamente, essa casa não é um bom lugar para eu ter um filho, ou esse parceiro não é um bom parceiro para ter um filho, ou eu não consigo construir o meu alicerce de casa, porque eu estou vinculado a meus pais ainda, eu sinto que eu tenho que proteger meus pais, eu sinto que eu tenho que ficar lá na casa deles. Até tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu vou lá para casa. Sim, mas tu já tá em casa, tu mora aqui comigo, tu tá casada comigo, mora aqui eu e você, eu sou teu esposo, que casa é essa que tu vai? Ah, não, é para casa dos meus pais. Então às vezes não desligam da casa dos pais. Então às vezes tem a percepção ainda que a casa dos meus pais é minha casa. Então o meu ninho tá lá. E não é aqui onde é que eu moro agora. Então a pessoa que não desvincula o ninho, ela pode ter uma fragilidade nessa dificuldade em construir o ninho para ter filhos. Então é uma coisa que a Josie coloca, o Corbel coloca também, que era uma situação que o Hammer colocava primariamente quando ele falava do contexto de conflito relacionado à parte da endometriose. Endometriose seria um deslocamento das células uterinas do endométrio para regiões do ovário, regiões distais ali, abdominais, né, intestino e outras regiões desse tecido endometrial, que pode provocar inflamações e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar então que esse processo do endométrio entrava numa dificuldade de nidificar ali. Então, o endométrio sai para buscar outras localidades onde que sejam mais possível nidificar. Então, geralmente, essas localidades não são aleatórias, elas têm a ver com o contexto conflitivo. Então, se é dificuldade em nidificar por uma perda, então eu tenho o ovário, então eu tenho uma dificuldade em nidificar porque eu vivenciei uma perda e construí meu ninho por causa de uma perda. Então essa perda vai gerar o endométrio na região de ovário. Eu tenho uma dificuldade em nidificar porque eu sinto que o meu esposo só faz merda, ele só faz sujeira, está tomando direções erradas o tempo inteiro. Então eu posso ter um tecido endometrial na região do intestino. Tá? Ou eu me sinto com fragilidades porque eu senti apunhalada, ou porque eu tive um golpe baixo que eu levei com relação à minha sogra e eu não consigo me sentir plena com relação ao meu esposo porque ele tem aquela família que eu não aceito. E aí eu posso talvez ter uma fragilidade em mesentério com relação ao endométrio. Então ele vai se deslocar para o mesentério. Então são possibilidades que poderíamos ter dessa informação. Agora o que o Hammer coloca é que o conflito de endométrio ele estaria relacionado a um conflito de ovário e não necessariamente da endometriose, né? Um conflito de ovário e não do endométrio em si. Por quê? Porque ele começou a observar que os focos de Hammer que ele encontrava em pacientes com endometriose estavam vinculados ao ovário e não com o endométrio. E isso fazia com que o ovário tinha um cisto vinculado a uma perda muito grande ou uma perda com canais coletores de rim, com um contexto de abandono, desabamento da existência. Então esse ovário ele ficava grande demais, que acabava eclodindo em um determinado momento. Ou eclodia por um contato físico, uma batida naquela região,
ou por um processo cirúrgico. Então o médico encontra o cisto, vai fazer uma cirurgia e acaba rompendo aquele ovário e aquele tecido ovariano acaba se espalhando em meio à cavidade abdominal. Então esse tecido que acaba se espalhando seria o tecido então desse ovário por esse processo traumático ou processo relacionado cirúrgico ou ainda por um processo de que foi tão intenso aquele conflito de perda que poderia eclodir aquela cisto e poderia espalhar aquele tecido. Mas eu pensaria que poderia existir os dois, tá? Então eu não ficaria só com uma vertente específica. Eu pensaria na possibilidade dos dois e aí analisaria paciente por paciente de endometriose se aquele conflito ele tem um vínculo com situações relacionadas a uma dificuldade de nidificar ou com perdas intensas. Então é isso que eu quero fazer futuramente. Aí nós vamos fazer uma pesquisa de longo alcance, né, com vários participantes com endometriose, vendo essa relação e colhendo as informações para saber se é um conflito de ovário ou se é um conflito relacionado ao endométrio em si. E aí eu vou poder passar para vocês futuramente aí com mais precisão qual é o padrão conflitivo e talvez se existe os dois e não só um. Porque a gente também não pode negar que existe essa possibilidade de que às vezes pode ter de um, às vezes pode ter de outro. Né? E aí a gente precisa entender por que se é um conflito em PCL do ovário, se ele está um conflito de PCL, por que esse tecido eclodido que passa por uma outra região, ele provoca inflamação em outro local? Né? Por que será que lá no intestino aquela pessoa tem dores? Se é um tecido em PCL resolvido ali, ele teria dor ali na região do ovário. Mas por que ele passa para outra região e ele continua tendo um processo inflamatório? Então é isso que a gente vai pesquisar um pouco mais aí, laboratorialmente, que é o mais importante, né? Então nós temos um vínculo com os laboratórios aí que nós vamos fazer uma pesquisa mais intensa sobre isso, para daí entender o contexto mais de substâncias, né, que estão envolvidas ali, inflamatórias naquele momento, para decifrar um pouquinho mais o porquê. Né? Então futuramente eu vou fazer um pedido aí, quem tiver da região aqui de Pato Branco, endometriose, para entrar em contato, que nós vamos fazer uma grande pesquisa aí, quem quiser participar da pesquisa, para que a gente possa ter um grande número de participantes para fazer esse processo então de tratamento, para a gente ver o que funciona, o que não funciona, ter um grupo controle, ter um grupo de atendimento para ver se temos um resultado legal com esse tipo de técnicas, né? Porque a gente só vai poder saber se a origem emocional dos sintomas funciona se a gente estudar ela. Na prática, na clínica, a gente sabe. Então tem muitos pacientes que melhoram, mas em grande escala, né? Com pacientes de vários tipos de formulações, o que funciona, o que não funciona, que tipo de paciente pode ser eficiente, o que tipo de paciente pode não ser eficiente, tá? Para que a gente faça então uma listagem do que essa metodologia traz bons resultados, o que essa metodologia faz sentido ou não, né? Então, Dani, bora lá, manda mensagem ali que eu vou ficar com o teu nome e a gente já deixa para listagem, tá? Então esse é o sentido da endometriose, ok? Fico sempre na dúvida do que fazer depois de encontrar a origem do sintoma. Quando a origem é precisa, é possível, como eu mostrei anteriormente, de se resolver simplesmente entendendo o porquê. Tá? Então muitas vezes somente o fato de entender o porquê já resolve. O que o Hammer fazia? Fazia o paciente sair de todo aquele conflito que estava presente nele. Então, mas nem sempre é fácil a gente sair de todo o conflito que me gera aquele sintoma. Então, se eu tenho um marido alcoólatra, você separa. Não necessariamente você vai se separar, né? Se tu tem um filho que está nas drogas, você tem que resolver aquilo para daí você sair do sintoma. Mas não depende de você somente, né? Então não é fácil realmente sair plenamente de um conflito. Como eu mostrei anteriormente, às vezes podemos auxiliar o paciente a tentar lidar de uma forma diferente com aquela situação, mas tirá-lo completamente nem sempre é possível, nem sempre vai ser interessante para ele ou vai conseguir resolver de supetão aquela situação. Então, nós estamos aqui para orientar e fazer o nosso 100% do nosso 50% como terapeutas. Então, a gente encontra qual foi o DHS, qual foi a memória. Se a gente é preciso, muitas vezes isso já é o suficiente. Qual é o problema? Nem sempre o DHS está vinculado somente à vida desse paciente. Às vezes tem um processo transgeracional que traz essa informação e faz com que ele desencadeie aquele sintoma, aquela alteração. Então por isso que é interessante olhar todos os possíveis informações que vêm com esse paciente.
Agora, encontrei aquela informação, agora é necessário ressignificar esse processo. É fazer com que aquele paciente entenda que aquilo talvez já passou, que ele não precise mais reagir da mesma maneira àquele processo. Porque dentro do cérebro dele ele entende que se acontece isso eu tenho que reagir assim, se acontece dessa forma, é só essa forma que eu tenho que reagir. E a gente tem que mostrar ou auxiliar o paciente a ver que ele pode utilizar outras abordagens e outras ferramentas com aquela percepção, com aquele tipo de situação. Então, mostrar para o paciente, sempre quando alguém te critica, é somente assim que você precisa agir? Sim. Tem certeza? Não. Talvez eu poderia agir dessa outra maneira, ou daquela outra forma. Tá? Talvez fazer o paciente racionalizar de que outras maneiras eles podem agir perante aquela mesma situação. Então talvez existem mais possibilidades, outras formas de reagir àquele processo. Então, se você dá outras possibilidades, ou mostrar para que já passou aquilo que já aconteceu, aquilo já passou, já aconteceu, e agora ele pode olhar de outra forma com a situação. Então, sim, é possível ele analisar de outra maneira e agir de outra maneira. Às vezes é necessário, como eu falei da raiva anteriormente, às vezes é preciso jogar a raiva para fora. Para aquela pessoa, não, né? Porque se eu jogo a raiva para aquela pessoa, vai causar um problema maior. Às vezes eu posso, expressar numa carta terapêutica. Às vezes eu preciso, imaginar como se eu estivesse falando para aquela pessoa. Às vezes eu preciso ir lá no cemitério e dizer o que eu gostaria de falar para o meu pai, para minha avó, para aquela pessoa que um dia esteve na minha vida e eu não pude dizer adeus. Então, quantas pessoas não vivem um luto a vida inteira? E às vezes só porque elas não disseram adeus, só porque elas não puderam ir lá se despedir daquela pessoa, só porque eu estava dopado na hora do velório daquela pessoa, porque me deram aquele antidepressivo, me deram aquele medicamento e eu estava alucinado fora da casinha e não consegui nem dizer adeus como eu gostaria. Tá? Então às vezes aquela pessoa precisa simplesmente ir lá no cemitério e desabafar, falar o que eu não pude falar para aquela pessoa, ou a falta que aquela pessoa me faz, simplesmente. Então, às vezes é necessário ela entender que ela pode expressar mesmo que aquela pessoa faleceu. Você não está falando com a alma da pessoa, você não está falando, dizendo adeus para a alma, que ela vai embora porque ela está ali me acompanhando. Não é esse o contexto. É preciso, às vezes, ter o processo imaginário, né, que é um simbolismo. É como se eu estivesse falando para aquela pessoa. E o como se para o cérebro é real. Então, às vezes, é preciso eu, de coração, dizer adeus. De coração, dizer obrigado por tudo que tu me fez, mas agora eu deixo você ir. Então eu lembro que sempre para o luto passar, eu preciso passar pela raiva, eu preciso passar pela tristeza, eu preciso passar pela aceitação da que aconteceu. Mas enquanto eu não aceito aquilo que aconteceu, eu continuo no luto, eu continuo na informação conflitiva. E aí eu continuo tendo uma pendência com relação àquele sintoma. E às vezes a carta pode ser uma maneira, sim, Lorene, de às vezes eu expressar aquilo que eu nunca pude expressar. Então é uma das maneiras que eu posso ressignificar aquela informação. Tem outras pessoas que têm a hipnose, o MDR, o Brain Spot, o renascimento. Tem outras formas que às vezes durante o processo hipnótico ela pode às vezes trabalhar essa possibilidade de modificar. Tem pessoas que trabalham durante o sono. Então tem o sono consciente, que a pessoa durante o sono, ela reprocessa fazendo como se eu estivesse falando para aquela pessoa. Então ela consegue associar o sono com imaginação de que ela está presente com aquela outra pessoa e falando tudo que ela gostaria de falar, ou dizendo adeus para aquela pessoa. Então esse sono consciente, o sonho consciente, é possível às vezes ressignificar o processo. Então cada pessoa de uma forma, cada técnica de uma forma. Então por isso que eu falo bastante que a origem emocional dos sintomas é uma metodologia que te dá o passo a passo para chegar ao processo conflitivo. Agora você pode usar as ferramentas que você já tem para trabalhar em cima daquilo. Então você pode usar a acupuntura, você pode usar a microfisioterapia, você pode usar a hipnose, a técnica que você tem de ferramenta. Eu não tenho técnica. Então você pode usar ferramentas de forma de ressignificar. Nem sempre com essas ferramentas vai ser conclusivo o processo. Às vezes vai precisar auxiliar um outro terapeuta ou indicar para uma outra pessoa fazer um outro processo, às vezes de psicologia, ou uma psicoterapia, ou uma constelação familiar, e tudo bem, você faz dentro do que você pode fazer. E o paciente é grato com você quando você indica para alguém que resolve o problema. Ele não é só agradecido a você se você resolve todos os problemas. Eu tenho muitos pacientes que voltam porque eu indiquei para alguém que resolveu.
Então você é humilde em dizer que nem tudo eu posso resolver. E tudo bem, porque o paciente te agradece da mesma forma, ele te indica da mesma forma. Porque é melhor do que ir para um terapeuta que faz 30 sessões e fala que não resolve, não tem solução, porque eu não consegui, ninguém vai conseguir resolver. Não, né? Existem várias possibilidades no mundo de terapias diferentes que talvez não é porque eu não consigo resolver que é o fim das coisas. Não é porque um médico às vezes não consegue resolver que acabou a solução. Talvez daqui 2 anos surja uma nova ciência, uma nova pesquisa que resolva aquele caso. Decretar um prognóstico que agora o teu fim é ficar o resto da vida assim. Pá, que tipo de terapeuta era? Então existem infinitas possibilidades. Então sim, eu sempre indico para os pacientes, faça isso, faça aquilo, talvez isso possa te ajudar. E eu não gosto de guardar assim, não, espera, faz só comigo, porque só comigo que vai resolver. Não, enquanto nós temos que esperar outra sessão, por que você não busca isso e aquilo para ser mais rápido o processo às vezes? Nem sempre um método é perfeito, fantástico, que vai resolver tudo para todos e qualquer pessoa. Então, trabalho em conjunto ajuda a potencializar sim o resultado, né? E isso pode ajudar muito esse processo de evolução. Todos podem ser detetives da origem emocional dos sintomas? Todos somos, de uma certa forma. Então isso faz com que hoje todos os pacientes possam, às vezes, começar a racionalizar e entender de onde que vem o processo, de onde que vem a causa. Por isso que eu comecei a fazer vídeos. Porque muitos pacientes falam, daquele vídeo que você falou, nossa, fez muito sentido, eu consegui entender e sair do processo. Então sim, todos podemos às vezes entender um pouco melhor quais são as origens do nosso processo, por que tem aqueles processos. O Pachamama, assim, onde a personagem Naira pergunta para o amigo. Então todos temos essa relação de entender o nosso processo, de onde que vem, e o terapeuta é mais ainda porque tem várias ferramentas que ele pode usar, né? Então às vezes o paciente ele pode ser um detector, desde que eu esteja aberto a olhar com outros olhos para a origem emocional dos sintomas, mas o terapeuta ele tem ferramentas aguçadas a mais, ele teve estudos aguçados a mais que faz ele ser um detetive mais eficiente do processo conflitivo. Eu acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Me ajuda aí, coloca aí nesse aviãozinho de papel aqui, indica para outros profissionais. Se você está no YouTube aí, faz ali, indica para outras pessoas, compartilha o YouTube ali, em cima ali tem um compartilhar, aquela flechinha de compartilhar, compartilha às vezes no Facebook, compartilha com o pessoal dos seus amigos, para que mais pessoas possam compreender essas informações da origem emocional dos sintomas. Se você não se cadastrou no YouTube, vai lá, youtube.com/Ivan Bonaldo, faz a sua inscrição no canal do YouTube para que você possa assistir vários outros vídeos. Clica na playlist lá que você tem várias playlists para que você possa ter acesso a várias e várias informações. O sonho consciente é uma informação talvez que seja interessante para quem sabe trabalhar, sim, às vezes é uma outra forma de você olhar, né? E compartilha e clica no sininho, porque eu estou fazendo muitas lives no YouTube também. Às vezes a capacidade ali de você assistir no YouTube é melhor porque não cai tanto sinal do que o Wi-Fi. Nós mudamos todo o Wi-Fi aqui para que você possa assistir mais facilmente aqui pelo Instagram também, mas no YouTube também você tem a possibilidade direto do cabo não cair a internet, então ser mais fácil de você assistir. Então clica no sininho do YouTube para que você possa também receber a notificação cada vez que eu faço uma live. Canal do Telegram, Comunidade Origens Ivan Bonaldo. Então se você quer entrar no canal do Telegram, tem áudios diários que eu posto sobre dicas, informações, vários conteúdos diários ali para você ter essas informações sobre a origem emocional dos sintomas. Então o que ela estava fazendo, ele disse que estava sonhando, ela replica que ele estava acordado, daí ele diz: quando eu sonho acordado, eu posso escolher meu sonho. Não entendi direito. Aí tem o filminho, ok, do Pachamama, que ele estava fazendo, ele disse que estava sonhando, ela replica que ele estava acordado, e daí ele diz. Então, para quem quiser assistir, uma orientação aí do Pachamama, que é um filmezinho para criança, né? Para aproveitar hoje a terça-feira com os filhos e assistir Pachamama. Um grande abraço para todos vocês. Quem quiser, vai lá.
Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, em todas essas redes, e também tem o Spotify com várias aulas, que também ontem foi pro ar a aula de sábado. Grande abraço, uma ótima terça-feira para vocês, um beijo no coração e eu te vejo na próxima. Tchau!